Fala galera, beleza? TM News na área. TM News um pouco mais rápido hoje sem live porque eu tô conversando com uma figura ilustre do Vasco para fazer uma live aqui no sábado. Então fiquem de olho, fiquem de ouvidos, porque deve acontecer. Uma figura muito grande dentro do Vasco, no Vasco, né? No mundo do Vasco, que eu digo dessa vez. E deve acontecer, por isso que não vou conseguir fazer a live hoje. Estou conversando com ele pra gente tentar sábado, 12h30, fazer uma live juntos aqui no canal. Eu espero que é a primeira de muitos, porque o cara é gente boa demais. Conheci ele faz tempo, viu? Mas só agora que surgiu a oportunidade da gente trabalhar, fazer essa live juntos. Bom, peço a vocês que deixem um like, se inscrevam no canal e, logicamente, né, não pode faltar saudações vascaínas. Bom, galera, deixa eu começar falando aqui. Vou falar de três coisas especificamente, tá? Três informações muito importantes. Começando com o jogo entre Vasco e Flamengo. O Vasco deve ir a campo com Léo Jardim no gol. João Vitor deve continuar na zaga, tá? Léo Jardim no gol. João Vitor na zaga, junto com o Lucas Freitas, lembrando que o Maurício Lemos ainda está machucado, está com a costela fraturada. Na esquerda, Piton, na direita, Paulo Henrique. No meio de campo tem uma dúvida, ou teremos Hugo Moura e Paulinho, Hugo Moura e Jair, ou Hugo Moura e Tietê. Mas a grande expectativa é que o Tietê volte ao time titular. Lembrando que Coutinho também deve voltar. Então, Hugo Moura, Tietê e Coutinho lá na frente. Garré do lado, Nuno Moreira do outro e o nosso capitão 99 Pirata, Verrete, para esse clássico contra o Flamengo. Não estou muito confiante, mas aqui é Vasco, né? Então, quem sabe aí o Vasco é para quem acredita, vamos continuar acreditando. Vou narrar o jogo no sábado, 6h30. Fiquem de olho no Tapa de Primeira, que é meu outro canal também, porque a gente vai fazer uma cobertura fantástica, bem intrínseca, desde o começo do dia, depois de que acabar a live do TM News até a hora do jogo. A gente vai fazer uma cobertura de Vasco e Flamengo lá no canal, com Juninho Fonseca, Carlos Eduardo, vou ver se o Alex também vai participar, e eu. Então, 4 pessoas ali pra gente falar muito de Vasco e Flamengo. Bom, detalhes sobre esse jogo: a venda de ingressos já está rolando e 21 mil ingressos destinados à torcida do Vasco já foram vendidos para o clássico. O Vasco optou por fechar o setor leste superior, para enxugar as despesas. A informação quem deu essa informação foi o Diogo Dantas. Agora, uma outra informação, tá? Uma outra informação da Copa do Brasil, nosso adversário Operário, e nós vamos decidir em casa esse jogo. O primeiro jogo será no dia 1º/5, 1º de maio, às 4 horas da tarde. Mas porra, Thiago, 4 horas da tarde? Por que 4 horas da tarde? É uma quinta-feira, tá louco? Não, é feriado, gente. Dia 1º de maio é dia do trabalho. Vamos ver se essa cambada trabalha nesse dia do trabalho aí, se eles não entram de folga nesse dia. Então, quinta-feira, dia 1º de maio, às 4 horas da tarde, Vasco da Gama e Operário e Vasco lá no Germano Krieger. Até o momento, o Operário recebeu algumas propostas para venda de mando, mas ainda não respondeu. Então, até o momento, Operário e Vasco, quinta-feira, jogo de ida no Germano Krieger às 4 horas da tarde. Lembrando que o Operário é um velho conhecido nosso. A gente teve uma virada épica contra eles, inclusive com gols do Alex Teixeira. Na Série B ainda é um adversário que não dá pra gente falar, já passamos, é um adversário casca grossa, é um adversário que enche o saco, mas é obrigação do Vasco passar. E o jogo de volta em São Januário, terça-feira, tá? Quinta-feira, então, dia 1º de maio, às 4 horas da tarde, Operário e Vasco. Terça-feira, dia 20 de maio, 19 dias depois, Vasco e Operário em São Januário às 7 horas da noite. Detalhe, vamos narrar os 2 jogos, vale lembrar isso, vamos narrar os 2 jogos para vocês. Então, Vasco e Operário, dia 20 de maio, terça-feira, em São Januário às 7 horas da noite. Esperamos aí que o Lemos já esteja de volta, que o Carille já tenha saído, entre outras coisas. Só para falar rapidinho do Carille, ele opta muitas vezes por não levar o Felipe Coutinho, só que o aproveitamento do Coutinho, do Vasco com o Coutinho e sem o Coutinho é absurdamente diferente. O Carille vê o aproveitamento cair de 62% com o Coutinho para 25% quando o Felipe não joga. Os jogos sem o Coutinho em campo foram até o momento, nessa temporada, Maricá e Vasco, Sampaio Corrêa e Vasco, Corinthians e Vasco
E Ceará e Vasco, detalhe, todos fora de casa. Maricá e Vasco, o Vasco venceu por 1-0, um jogo sofrido. Sampaio Corrêa e Vasco 0-0. Corinthians e Vasco 3-0 e Ceará 2, Vasco 1. Então desses 4 jogos foram 2 derrotas, um empate e uma vitória, com 2 gols feitos pelo Vasco e 5 gols sofridos. O aproveitamento com o Felipe Coutinho em campo até o momento na temporada são 14 jogos com 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Ele soma 5 gols e 2 assistências nessas 14 partidas até o momento na temporada. E pra gente encerrar aqui o vídeo, vamos falar de Payet, né? Vocês estão vendo aí a capa. O Payet vai ficar... Não teve o contrato renovado ainda, o Payet, tá? Mas por que ele vai ficar? O bid do Vasco, o Vasco tá bidado com o Payet por mais 3 meses, isso mesmo. O Payet não vai sair agora no começo de maio. O contrato do Payet, segundo o bid da CBF, vai até julho, tá? Vai até julho desse ano, então teremos aí mais 3 meses de Payet além do previsto, né? E até maio, junho, julho. Então teremos maio, junho e julho. Teremos até o meio do ano o Dimitri Payet e ele vai ter um tempo ainda para mostrar ao que veio. Detalhe, tá? O Payet é o líder de assistências do Vasco desde que ele estreou pelo clube. O Payet é o segundo jogador que mais tem participações em gol. Só perde pro Vegetti, logicamente. Ano passado, o Payet foi responsável por mais de 60% dos gols do Vasco, ou criando jogadas, ou com passes, ou com gols, efetivamente. Então, como a gente falou, inclusive, na live de ontem, eu acho que é impossível você tirar o Payet do time hoje. Não porque ele é indispensável, até porque ele realmente não está rendendo tudo que a gente espera, mas porque ele muda o jogo de uma hora para outra. E detalhe, com um técnico bom, eu espero que o Carille caia o mais rápido possível, não espero que seja no domingo, no sábado no caso, porque eu quero ganhar do Flamengo primeiramente, mas o mais rápido possível. E se perder do Flamengo tem que mandar embora. Vamos falar a verdade, se perder do Flamengo tem que mandar embora. É obrigação jogar de igual para igual e obrigação ganhar da mulambada. Ainda mais que os influenciadores deles já falando que já ganharam, que a gente vai levar um couro. Tem que jogar e tem que ganhar do Flamengo, tá? É obrigação, Carille. Se não ganhar é demissão. De verdade, não. Já perdeu quantas vezes do Flamengo só esse ano? Não ganhou uma, Carille, porra. Só perdeu, só levou lapada. Tem que ganhar, cacete. Não pode ficar perdendo o clássico assim um atrás do outro. Tem que ganhar do Flamengo. É obrigação. E se não ganhar, rua de uma vez por todas. Que a última esperança que eu tenho no Carille é jogar bem contra o Flamengo. É ganhar do Flamengo. Que não tenho mais esperança nenhuma. Então, se ganhar do Flamengo, às vezes pode até mudar realmente o ânimo do time para a temporada. Mas, continuando, espere então que o Vasco mude de técnico primeiramente. E eu queria ver muito o Payet com um técnico bom. Lembra que eu falei do Renato Gaúcho? Renato Gaúcho no Fluminense, 4 jogos, 4 vitórias, nenhum gol sofrido. Melhorou a defesa dos caras e melhorou o ataque, 10 gols feitos. Goleada na Sul-Americana, ganhou do Corinthians lá na Arena. E a gente... todo jogo com o Fábio Carille. Então, eu queria muito ver o Payet não com um buraco no meio de campo, mas com um meio de campo que jogasse junto com ele, assim como o Coutinho. Um meio de campo que jogasse junto com ele. A diferença entre Coutinho e Payet é a função dos dois. O Payet é um meia de ligação, um meia de criação. O Coutinho pode até fazer esse papel, mas a variação dele é mais uma infiltração. Ele cria, mas ele infiltra e mata a jogada. Várias vezes a gente viu, inclusive contra o Flamengo no ano passado, ele entrando na área e fazendo os gols. Então, de verdade, eu espero muito que o Carille caia o mais rápido possível. Depois de domingo, depois de sábado no caso, que não perca pro Flamengo, que a gente ganhe do Flamengo, depois ele seja tirado do Vasco e venha um técnico decente para fazer esse time jogar. Porque a qualidade do Vasco é indiscutível. Bom, galera, vou ficando por aqui. Peço a vocês que deixem o like, se inscrevem no canal e saudações vascaínas.